Para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Elizabeth Cristina, eu sou terapeuta sistêmica familiar e trago aqui nesse canal Pílula Sistêmica um pouco do conteúdo e de tudo aquilo que eu vivencio. As constelações familiares, uma filosofia de vida que traz como leis a honrar suas raízes, de onde você veio, e ressignificar seus traumas, seus problemas que você obteve aí desde o ventre da mamãe, enquanto você estava sendo gestado, que repercutem que andou durante toda a sua infância e repercute aí hoje na sua vida adulta, e que proíbe ou impede você de ser próspero, de ser alegre, leve, fazer escolhas conscientes. Se você sente que você repete padrões familiares, que você tem dificuldades nos seus relacionamentos, ou até mesmo de progredir na vida em qualquer área, ou até mesmo em todas as áreas da sua vida, esse canal é para você, porque aqui, através dele, você vai entender onde isso começou, por que você traz essas dores e ressignificar, fazer da sua dor seu maior potencial. Mas sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amor interrompido e quais são as consequências que esse amor interrompido lá na sua infância trouxe para você e as consequências que traz para você aí, inclusive ainda hoje na sua vida de adulto. Esse amor interrompido nada mais é que a quebra, né? De você estar ali, vamos supor, enquanto criança, enquanto bebê recém-nascido, sua mãe passa por um problema e precisa ser hospitalizada. Então você, enquanto bebê, é retirado ali do convívio da sua mãe. Quando nós somos bebês, principalmente ali bem no início, né, da nossa vida, fora do útero, fora dessa vida, que ali enquanto a gente estava com os nossos, sendo gerado no útero, nós tínhamos a vida intrauterina. Então ali você vira uma simbiose com a sua mãe. Ali você não sabe definir se você é sua mãe, se a sua mãe é você. Então todas as emoções que a sua mãe traz ali na gestação, você inclusive sente, ressente, e no seu inconsciente, até rimou, e no seu inconsciente você toma para você como sendo a sua verdade. Você toma para você como se aquele movimento fizesse parte de você. Então você já nasce ali com aquela carga emocional, com aquelas cargas conscientes e cognitivas que você traz, inclusive, da sua mãe. Então, quando ali dentro daquele movimento você nasce e sai do útero, você não consegue. Muitas vezes tem muitos bebês que a gente vê aí que choram o tempo todo. Quando a mãe chega perto, a criança se cala, porque ali ela se sente o quê? Completa, inteira. Então, para o bebê, principalmente, a mãe é extensão do corpo dele. Quando ele se vê ali ausente desse amor, ele se sente incompleto. Quando essa mãe, por algum fato externo, se ausenta, interrompe-se, quebra-se ali esse amor. E a criança, por não ter cognição, né, não conseguir entender esse movimento, não ter ainda o cognitivo preparado para isso, ela toma aquilo como um movimento de dor. E quando aquele amor é interrompido e passa por um lapso temporal muito grande, essa interrupção da mãe, ou lá na tenridade, na sua infância, passa por uma interrupção com o pai, ele traz em seu bojo um sintoma muito conturbador, que é a neurose. E essa neurose, para o ser humano, traz muitos e muitos sintomas. Por quê? Porque ele é um sintoma cíclico. A pessoa começa a externalizar aqui, já chegando aqui na vida adulta, quando ela tem essa interrupção lá na infância e não consegue resgatar lá mesmo esse convívio, ela traz para os seus relacionamentos essa dor. E traz em seus relacionamentos também essa cobrança. Então, todas as vezes que existe esse interrompimento de amor, né, tanto do pai ou da mãe, mas principalmente da mãe, a criança traz em si a dor da falta, do abandono, da rejeição.
e ela traz para todos os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento a dois, essa cobrança, esse pano de fundo. Ela fica tentando suprir a todo momento essa ausência e essa interrupção que ficou lá no seu passado. Então ela traz em movimentos cíclicos esse movimento, e esse movimento cíclico é denominado neurose dentro da psicanálise. Aqui dentro da constelação, quem criou esse movimento lindo, maravilhoso e difundiu para todo mundo foi o Bert Hellinger. E ele era um psicanalista. E ele explica muito bem isso. Inclusive no livro, eu vou deixar aqui depois na descrição, a fonte não precisa procurar o caminho. Tem vários e vários assuntos que diz aí nesse livro e conta, tem essa passagem que explica sobre esse amor interrompido e essas consequências que eu estou dizendo para você. Então, voltando a esses sintomas e o que isso traz para a vida, eu vou te explicar de uma forma mais objetiva, mais clara, para que você entenda, e talvez você esteja aí do outro lado passando por isso e não entende por que a sua vida não caminha, né? Por quê? Porque ela está em círculos, né? E vai tornando ciclos viciosos aí para você. Às vezes no seu trabalho, às vezes nos seus relacionamentos amorosos, e as coisas não andam, começam a andar, mas volta e meia continuam ali. Tá igual aquele ratinho que entra dentro da rodinha e fica ali toda a vida, não sai do lugar. Patina, patina e não sai do lugar. Por quê? No nosso caso, por causa desse amor que ficou interrompido, não foi olhado, não foi diagnosticado e não foi automaticamente ressignificado. Então, se você sente que a sua vida possui essas características, que tal você olhar para isso e dizer assim, bom, a minha mãe precisou se ausentar da minha vida porque ela teve que voltar ao trabalho. Um exemplo, tá? Então, você ali, com seus 4 para 5 meses de idade durante a sua infância, a mamãe precisou voltar para o trabalho e você teve que ficar com alguém, às vezes com uma avó, uma tia, ou até mesmo uma pessoa, uma escola, um centro de educação infantil, e você ficou ali naquele movimento, sem a presença da sua mãe, que você julgava ali até então, dentro do seu cognitivo infantil, que era extensão sua. Então aquele movimento foi interrompido. E você traz aí na sua vida adulta cobranças inconscientes disso. E você, dentro do seu racional, dentro do seu consciente, você não tem noção. Por que você entra dentro de um relacionamento e geralmente sufoca o outro? Sufoca o parceiro ou a parceira. Cobra dele posturas que ele não tem e nem deve a você. Mas, na verdade, qual que é o pano de fundo de toda essa situação? Você cobra de verdade essa falta de amor que ficou interrompida lá atrás. Quando os pais percebem esse movimento e a criança ainda é pequena, consegue fazer esse movimento com as crianças através de terapia e resgatar esse amor. Mas geralmente a gente descobre tarde demais. A gente descobre já na vida adulta, depois de errar muito, depois de muitos problemas. Beth, então quer dizer que não tem mais como? Sim, tem. Mas para isso você precisa parar, olhar, pontuar. Bom, iniciou aqui. A minha dor, o meu amor ficou interrompido aqui. O que isso tem trazido para mim como consequência? Isso, isso e isso. Então eu vou olhar para essa dor, pegar essa dor e entender o porquê que ela começou, pegar esse movimento e destrinchar, puxar o fio dessa meada, entender essa linha temporal, ressignificar e aí sim você poder seguir, mas seguir leve, sabendo o porquê, sem cobrar do outro aquilo que ele não te deve. Você já entrou aí em algum relacionamento que às vezes você se coloca assim, você tem que me amar, você tem que fazer mais por mim, você tem que isso. São tantos deveres que você impõe ao outro, são tantos quês que você coloca para o outro, que a alma do outro se sente tão cobrada que ele mesmo dá um jeito de escapar. Às vezes ele te trai, às vezes ele se sente sufocado mesmo e vai embora. Então assim, percebe?
Quantas coisas você traz aí nos seus relacionamentos hoje em dia que tem como ponto principal e como eixo, como pano de fundo as dores que você vivenciou lá atrás? Beth, como que eu chego nessa conclusão? Onde começou isso? Na terapia. Aqui com a constelação familiar, conversando, se auscultando, se auto-percebendo, se autoconhecendo. Então, se você aí do outro lado tem resistência em se escutar, em perceber, em querer movimentar para o mais da vida, caminhar e deixar com que seus relacionamentos sejam fluidos, leves, sem neurose, né? Sair desse ciclo vicioso e poder caminhar em linha reta rumo ao seu objetivo, chegou a sua hora, chegou a sua vez. E eu vou te contar um segredinho. Eu também vivia esses ciclos neuróticos na minha vida, onde eu cobrava das pessoas aquilo que ficou interrompido lá atrás. Quando eu olhei, percebi a situação, disse, nossa, eu tenho que ser grata, porque minha mãe precisou sair do meu lado para trabalhar e trazer o sustento. Meu pai precisou por isso, isso e isso. Então, se você sente aí essa necessidade de conhecer seus movimentos, de conhecer toda essa sua estrutura e poder potencializar sua vida, trazer cor, flores, cheiros, perfumes e ressignificar tudo para poder fluir aí pela vida, eu te convido. Eu te convido, inclusive, a compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que precisa. Eu te convido, inclusive, para você fazer uma corrente do bem, curtir e compartilhar esse conteúdo, que vai fazer com que o YouTube entenda que ele é um conteúdo importante para você, um conteúdo que pode, inclusive, edificar vidas. Então, se você quer e se você deseja sair desses ciclos viciosos, que inclusive pode te levar a alguma neurose, eu te convido a constelar, a conhecer mais profundamente o seu eu, conhecer esses movimentos inconscientes que te levam para o menos da vida, que te trazem prejuízos nos seus relacionamentos, nas suas relações interpessoais e numa questão do todo, em todo o seu processo de vida. Então eu vou te pedir mais uma vez que você curta esse vídeo, que você compartilhe com as pessoas que você achou interessante, que vivem esse movimento. Peço que você, se tiver alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais de algum outro assunto, escreva aqui nos comentários para que eu saiba o que você de fato quer entender, quer saber dentro dessa filosofia maravilhosa que é a constelação familiar e todas as leis que baseiam esse movimento de cura lindíssimo. Olha, muito obrigada por você ter estado aqui comigo nesse movimento de inteira, de troca e de muito amor que eu dedico a você, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus.